Olá, queridos. Sou o pastor Paulo. Quero trazer a você a Escola Bíblica. A Escola Bíblica, lição 10, 7 de junho de 2026, a experiência transformadora de Jacó. E eu gostaria que você ficasse até o final, serei bem objetivo, e você vai crescer na graça e no conhecimento. Se você vê alguma imperfeição, é porque eu mesmo montei tudo, tá bom? Então, gostaria que você abrisse seu coração, pegasse a sua Bíblia e também papel e caneta para fazer algumas anotações importantes para que você não possa esquecer. Então, nós vamos agora para a nossa lição e eu gostaria que você acompanhasse. O texto áureo está aí, texto áureo, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Deus promete estar com ele, guardar, proteger e livrar. Ele sai da sua casa sem eira nem beira e ele está precisando muito da companhia do Senhor. A verdade prática: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. É importante que você entenda, cada vez mais que a gente está perto de Deus, nossa vida é transformada. À medida que a gente se aproxima dele, nós vamos tomando a forma dele, cada vez mais parecendo com ele. Quando você se aproxima de Deus, você se parece mais com ele. Vamos para a introdução. Na lição anterior, Esaú e Jacó tinham conflitos a ponto de Esaú planejar matar Jacó. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo, mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. Você já teve um sonho que Deus falou com você? Nesse sonho, Deus já revelou-se a você? Algumas pessoas já tiveram essa experiência maravilhosa. Se você já teve essa experiência maravilhosa, conta aí nos comentários para que a gente também possa ficar a par da sua experiência tremenda. Deus falou com ele através de sonhos, porque no Antigo Testamento está escrito que Deus fala através dos sonhos, através dos profetas, através de visões e também do Urim e Tumim. E agora nós temos sim a certeza de que Deus fala também e, claro, através da sua palavra. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 e 2 diz: Antigamente Deus falou de várias formas aos nossos pais pelos profetas, mas a nós nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, através da palavra viva, Jesus é o Verbo vivo, Deus fala conosco. Se você não teve uma experiência em sonho, não se preocupe. Nem sempre Deus vai só falar em sonhos. Deus fala através da sua palavra. Agora vamos para o primeiro ponto: um sonho que mudou uma vida. É importante o sonho. Existe sonho de pessoas que sonhou porque viu um evento, aconteceu alguma coisa, a memória trouxe à tona. Isso é um sonho. Mas existe sonho, como já falei, que é uma revelação de Deus. Também existe aquele sonho que você sonha acordado. É onde você começa a declarar dizendo: eu quero chegar ali. Você estabelece mais ou menos assim: daqui a 10 anos eu quero estar ali, eu quero fazer isso. Claro, tudo dentro da vontade de Deus. Se você tem um sonho, relaxa, esse sonho vai se realizar. Uma escada que tocava aos céus. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Agora, preste bem atenção. Deus podia ter falado com Jacó e não ter mostrado aquela escada. Por que apareceu a escada? Os anjos não precisam de escada para subir e descer aos céus.
eles não estão sujeitos à gravidade, mas aquela escada ali não estava por acaso. Aquela escada representava que, na vida, nós precisamos ir de degrau a degrau. O número 1, número 2. Você jamais vai chegar ao quinto sem passar pelo número 1. Então, a escada quer dizer que eu preciso entender que é um passo de cada vez. Vai andando, Deus vai te conceder uma oportunidade para você chegar mais alto. Essa escada também representa Jesus, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo que não há um outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus Cristo é a ponte que nos conecta aos céus, que nos conecta a Deus, que a gente também vai ver que ele é a porta. E os anjos estão sempre prontos a nos proteger. O diabo sabia tanto disto que na tentação ele até disse para Jesus: lança-te daqui, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então os anjos são aqueles que estão sempre para proteger e ministrar a nós as coisas de Deus. Agora, o subponto 2. Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Observe que Deus aparece a Jacó. Não sabemos como Deus apareceu a Jacó, mas nós temos essa certeza. Jacó sabia que ali era o Deus verdadeiro. Aonde Jacó habitava, haviam vários deuses, várias divindades, e nenhuma se manifestava a ninguém. Mas o Deus verdadeiro, ele interage com o seu povo, ele fala com o seu povo, ele vai ao encontro do seu povo. Esse é o Deus vivo, que também fala com você, e ele está falando através da sua palavra nesse momento. Agora, subponto 3, as promessas de Deus a Jacó. Você já recebeu promessas de Deus? As promessas de Deus, elas não ficam no vento, não perde validade. As promessas de Deus têm seu fiel cumprimento. É importante que Jacó podia ter resolvido o conflito, Isaque, podia ter resolvido o conflito com Jacó e Esaú, antes dele ir para Padã Arã. Era só chamar Jacó e dizer: Rebeca, vamos resolver isto. Eu vou tirar a bênção de Jacó e vou colocar Esaú. Tá tudo pronto, tá tudo resolvido. Não funciona assim. Quando a bênção vem, ela não volta atrás. Ela não é revogada. Um dia, Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus, mas então não conseguiu e Balaque ficou indignado. Balaão disse: ele abençoou, eu não posso revogar. Mas as promessas de Deus vão sempre se cumprir em sua vida. Deus revelou-se primeiro em sonho e lhe fez promessa. Primeiro prometeu-lhe dar a terra em que ele se achava. Depois prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em seguida repetiu a promessa de que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. Gênesis 28:14. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que ele havia dito. Que maravilha! Esse Deus faz a promessa e ele vela pela sua palavra para cumprir. Em que sentido a semente de Jacó seria como o pó da terra? Em que sentido a semente de Jacó ocuparia norte, sul, leste e oeste? Através de Jesus. Jacó teve 12 filhos, dos 12 filhos teve a tribo de Judá. Da tribo de Judá, nós entendemos que veio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar. E hoje, através desta bênção que Deus deu a Jacó, milhares e milhões de pessoas, norte, sul, leste e oeste, são abençoados através desta bênção que Deus ministrou a Jacó. A bênção de Deus também para a tua casa, ela é abrangente. Ela abrange você, sua família e abrange todos os seus. Salmo diz que a geração do justo é poderosa na terra.
Você toma posse? Amém. Agora, o segundo ponto, as descobertas de Jacó. Primeiro, subponto. Jacó descobriu a presença de Deus. É importante aqui. Quando a gente descobre a presença de Deus, quando a gente entende que Deus está conosco, a gente não tem nada a temer, não tem nada a perder. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28:16. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento que a adversidade que Deus é nesse momento de adversidade que Deus revelou e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que no momento da aflição a gente passa a conhecer Deus melhor. Jacó, ele tinha uma experiência com Deus muito distante. Conhecia através da revelação oral dos seus pais. Alguém falava, alguém dizia, mas ele não tinha tido aquele encontro, aquela experiência. Quando alguém tem esse encontro, descobre a presença de Deus, entende que Deus está ali, que Deus é real, isso muda tudo. Se você ainda não teve essa experiência, você terá sim, e você saberá que Deus é com você. Subponto 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Gênesis 28:17. O Senhor estava iniciando um processo de metanoia, de transformação na mente de Jacó. Na vida dele, a mudança tinha que vir daqui de dentro para fora. Não adianta a pessoa mudar suas atitudes, seus hábitos, não adianta. Porque na hora da pressão vai ser você. Não vai mudar. Mas quando você muda por dentro, quando a pessoa tem uma transformação de mente, a mente está renovada, sabe o que acontece? As circunstâncias não vão te definir. Jamais os problemas, as pressões jamais vão te definir. Você vai ser sempre você em quaisquer circunstâncias, boas ou más. Sempre você vai ser você. Porque você foi transformado, como diz Romanos capítulo 12, sendo transformado pela renovação da vossa mente. Você já recebeu uma transformação como esta? Você já sentiu que foi transformado? Você já percebeu essa transformação? As pessoas ao teu redor já perceberam essa transformação na sua vida? Sua esposa já percebeu essa transformação? Já? Seus parentes, seus amigos? Primeiro a perceber a transformação são os familiares e os amigos, pois Jesus faz essa transformação e essa transformação é impactante. Bem, 3. Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Jesus mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. A gente sabe, irmão, que uma porta significa oportunidades. Jacó descobriu essa porta. Deus estava dando uma nova chance a Jacó. Deus estava dando uma nova oportunidade a Jacó. Deus estava ampliando os termos de Jacó e dizendo: entra nessa porta aqui, Jacó, que você vai ver a expansão das coisas, da bênção na tua vida. Quando a gente encontra uma porta, como não ficamos felizes, não é verdade? Muitas pessoas desejam que Deus abra portas. E até o apóstolo Paulo um dia disse: uma grande e promissora porta me foi aberta e há muitos adversários. Ou seja, quando tem uma porta, todo mundo quer entrar por essa porta. Principalmente se for a porta da felicidade, a porta da esperança, a porta da oportunidade. Pois é, Deus deu essa oportunidade a Jacó. E a gente sabe que essa porta representa Jesus, que ele é apenas aquele que dá acesso a Deus. Terceiro ponto e último, a coluna de Betel. Subponto 1. A pedra transformada em coluna.
Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentimento e de devoção sincera. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Desculpa. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Observe um detalhe. Quando Jacó ele derrama azeite sobre essa pedra e ele chama casa de Deus Betel, Jacó teve uma visão futurista, uma visão a longo prazo, que posteriormente foi construído o Templo de Salomão neste lugar. Olha como é interessante. Jacó, ele tinha o azeite. O azeite servia para acender fogo, clarear, servia para alimento. E o azeite era uma preciosidade para a viagem dele. A viagem dele dependia daquele azeite, mas ele pegou o azeite e derramou. Às vezes nós dizemos que adoramos a Deus, mas a gente não dá nada para Deus. A gente não abre mão das coisas para Deus. A gente não entende o valor e a importância de Deus. Então, quando você abre mão daquilo que é seu e dar para Deus, isso é importante. Lembra daquela mulher que ungiu os pés de Jesus e a outra que ungiu Jesus com unguento, com vaso de alabastro? Lembra? Ela derramou ali. Quando a adoração é verdadeira, ela vem carregada de entrega e de derramar. Não apenas derramar lágrima, porque qualquer um pode derramar lágrima. Num filme que assiste, num show, até mesmo a pessoa derrama lágrima. Mas derramar a alma e abrir mão das nossas posses e derramar para Deus, isso é um ato de uma verdadeira adoração. O voto de gratidão a Deus. É o subponto 2. Após consagrar a coluna de Betel, Betel significa casa de Deus, Jacó fez um voto a Deus. Movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão, ele prometeu que se Deus fosse com ele, o guardasse na viagem, que lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus, e também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Preste atenção nos detalhes aqui interessantes. Jacó fez um voto a Deus. Ele não disse: se Deus me tornar rico, se Deus me der uma fazenda, se Deus me der uma cidade. Não. Olha o pedido humilde de Jacó. Parece que é sem visão, não é? Mas não é não. Ele foi prudente, ele foi humilde. Ele pediu o básico: comida, veste, pediu habitação, ele pediu algo, uma proteção para guardar no caminho. Mas observe, e ele disse ainda: tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo a Deus. A gente sabe, irmão, que Jacó, quando volta lá de Padã Arã e seu irmão Esaú o encontra, a riqueza de Jacó é dividida em 3 grupos. É algo maravilhoso, tremendo. Quando você abre mão, quando você faz votos a Deus, quando você faz a entrega a Deus, não barganha. Se Jacó tivesse dito: se Deus me der uma fazenda, se Deus me der uma cidade, isso é uma barganha. Ele foi de fato humilde e disse: Deus, eu quero isso e eu vou dar o meu dízimo. Faça você também e você vai ver as grandes bênçãos de Deus sendo derramada em sua vida. O concerto de Deus com Jacó. As alianças, né? A aliança. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito. Nesse caso seria Esaú. Mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura e, como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Gênesis capítulo 28, 13 até o 15. Observe que, pela ordem, o primogênito seria o abençoado. Ele assumiria o lugar do pai. Mas neste caso, foi Jacó. Foi Jacó. No livro de Romanos fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Não sabemos os propósitos soberanos de Deus, mas uma coisa a gente tem certeza: Deus gosta de honrar o menor. Deus gosta de honrar o pequeno. Deus gosta de fazer o pequeno grande. Deus fez isso com Ana. Deus fez isso com Davi.
Deus fez isso com tantos homens na Bíblia Sagrada e na realidade também, não é verdade, irmãos? Então, você aprendeu, você guardou aí, vai guardando, vai colocando no teu coração aí. Você já fez algum voto a Deus? E você já fez esse voto de ser uma pessoa mais, que se doa mais para Deus, com seus dízimos, com sua oferta? Você já fez isso? Olha, tenha certeza, Deus vai sempre honrar. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Romanos 1:5. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, como diz Hebreus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, de seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas de conserto. Olha lá na frente, em Gênesis 35, 9 a 13, Deus vai renovar as promessas. Deus está renovando promessas na sua vida agora. Pare de tentar levar a vida com sua esperteza, com a sua sagacidade, achando que você é bom, achando que você é o cara. Não, 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 não. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você precisa da bênção de Deus. Deus vai te dar a sabedoria, o entendimento, vai colocar pessoas certas no teu caminho, ele sempre vai te abençoar. E não importa a conspiração contra a tua vida, não importa quantos queiram atrapalhar, não importa quantos queiram impedir, você vai chegar no topo da escada. Deus vai te abençoar. Queridos, chegou o momento da conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia. Você guardou a palavra no seu coração? Maravilha! Que bom que você continue assim. Guarde a palavra no seu coração. Que Deus te abençoe cada dia mais. Até o próximo encontro.